Pode se sentar. Eu prefiro quando os irmãos ficam sentados, que eu me sinto menos oprimida. O culto está gostoso, irmãos. Chegou uma hora ali do culto que eu falei, nossa, tão bom. Quem será que vai pregar, né? A gente até esquece, né, que vai trazer a palavra. Por alguns minutos ali eu tinha esquecido que eu vou passar a incumbência, né, irmãos? E a responsabilidade parece que fica maior quando o culto assim está gostoso, está avivado, que os irmãos esperam realmente uma palavra que, né, que continue no mesmo ritmo. Então a responsabilidade parece que ela dobra, mas eu não vou falar nada, mas o Senhor vai falar, porque de mim eu não tenho para falar para os irmãos, hein? Mas eu tenho para falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Não sei como que vai ser, irmãos, mas o Senhor vai me ajudar. Qualquer coisa, vocês vão mandando glória para não perder o ritmo, amém? Amém. Vamos abrir lá no tema da campanha. Isaías 26, no verso 3, né, que diz assim. A minha Bíblia tem a tradução um pouco diferente, mas vocês já conhecem o versículo. Que diz, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Irmãos, é interessante que aqui fala de uma paz, né? Que não é qualquer paz, é a paz que o Senhor, Ele pode dar a mim e a você. É uma paz que ela vem junto com uma tranquilidade, com uma serenidade, a paz que o mundo jamais poderá, né, nos oferecer. É um conceito profundamente transformador. Ele é diferente de tudo, irmãos. A paz de Cristo é algo que transcende a compreensão humana. É algo que nosso coração, às vezes, no momento de aflição, você sentir aquela presença e falar, caramba, eu estou em paz. Porque só o Senhor pode nos dar essa paz. E a gente está vivendo, né, irmãos, no momento da atualidade, aonde é muito difícil às vezes ter paz, né? Porque a gente vive o momento da depressão, a gente vive o momento da ansiedade, vive os momentos das angústias, e a medicina diz que os remédios podem curar, que a terapia pode curar, mas nós sabemos que só tem um que pode nos trazer paz, esse alguém é nosso Senhor Jesus. Irmãos, então não adianta. Não estou aqui pregando contra a medicina, claro que não. Mas não adianta achar que o remédio do mundo vai poder te oferecer alguma paz, por que não? Essa paz somente o Senhor Ele pode dar para mim e para a tua vida. Não importa a situação que tu esteja vivendo. Eu não sei se é uma luta, a luta que tu esteja vivendo, se é enfermidade. Eu não sei se é o luto. Eu não sei se é o desânimo, se é o cansaço. Mas o Senhor veio hoje para trazer paz para a tua vida. Que você não venha sair daqui da mesma maneira que você entrou. Que venha descer com a paz de Deus, irmãos. Porque o Senhor Ele veio para mim e para a tua vida para te dar paz. Aleluia! Irmãos, a paz com Deus é você pegar e entregar o controle para Ele. É você olhar o cenário da tua vida, está tudo dando errado. É você, quando está aqui muito de desemprego, sabe? Já enviou mais de 50 currículos, já cadastrou em 32 sites, mas você tem a paz que o Senhor Ele vai abrir a porta. É você olhar o diagnóstico, o prognóstico do homem, falando, olha, não tem mais jeito. Mas tem a paz que o Senhor Ele pode te curar. É saber que para o Senhor a última palavra é dele. Ele confunde medicina, ele confunde juiz. O juiz bateu o martelo, falou que você perdeu a causa. Mas o Senhor vai lá e reverte e fala, eu assino. Eu te dou vitória, porque é assim que o Senhor faz. É ter essa paz que o Senhor, Ele confunde. Então entrega a tua vida para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, como diz lá no Salmo 37, que Ele tudo fará. Aleluia. Irmãos, e ter essa paz é viver pela fé, não é viver pelas emoções. É continuar ali, ó, perseverando. O Senhor te prometeu, entrega nas mãos dEle. Porque às vezes, foi falado aqui esses dias, não lembro por quem, que às vezes o Senhor nos promete, mas o tempo vai passando e a gente vai se enfraquecendo e parece que esquece que o Senhor falou. Irmãos, e ter a paz de saber que no tempo do Senhor tudo é formoso. É saber que se Ele prometeu, Ele vai te garantir. Irmãos, é não se esquecer daquilo que Deus falou. Porque o Senhor, se Ele prometeu algo para a tua vida, no tempo certo Ele vai cumprir. Se não cumpriu, porque não é chegado o tempo, não é chegado
guardando. Eu não sei onde ele está, mas o Senhor sabe e ele está guardando. No tempo certo ele vai trazer, porque se o Senhor prometeu para a tua vida, ele vai fazer. Então entrega aí, confia nas mãos do Senhor. E como diz lá em Abacuque, o justo viverá pela fé. Irmãos, e a fé do Senhor, a paz, como já falado pela Samara, na última pregação, vem junto com a oração. Porque não adianta também a gente dizer que está buscando no Senhor se a gente não está falando com Ele. Se a gente não está orando. Irmãos, eu falo por mim mesmo, eu passei momentos de aflição. Mas o Senhor começou a palestrar comigo, eu entrei no mistério com o Senhor. Todos os dias, 3:30 da manhã, o Senhor me acorda para falar com Ele. Irmãos, todos os dias, religiosamente. Dá 3:30 da manhã eu desperto e o Senhor fala, agora você vai parar, você faz tudo. Agora você vai parar e vai falar comigo. E o Senhor tem operado. Porque não adianta a gente falar que está nas mãos do Senhor, a gente nem está ali conversando com Ele. Às vezes a gente perde tanto tempo desabafando com quem não tem que desabafar. Perde tanto tempo conversando com um colega de trabalho, com um amigo, que não vai resolver teu problema, mas esquece de falar com o Senhor. Irmãos, se o único que pode fazer pela tua vida é Ele. Então não adianta ficar perdendo tempo desabafando com quem não pode te ajudar. Não adianta ficar na rede social postando que está triste, que está sofrendo, está derrotado. Isso daí só alimenta o teu inimigo. Porque ele olha, lá, ó, tá vendo? Teu inimigo está lá olhando, lá, diz que é crente, diz que é servo, mas está passando. Irmãos, mas como aquela mulher, o filho morreu, mas vai tudo bem. Vai tudo bem, porque o Senhor está cuidando. Porque às vezes a gente acha isso, né? Quer mostrar que está assim, que está assado. Irmãos, quem tem que nos ver a mim, a você, é o Senhor. Quem tem que ver é o Senhor. Não adianta ficar postando que tá, eu estou derrotado, estou desempregado, meu marido foi embora. Irmãos, quer colocar coisa? Coloca lá, o Senhor é bom. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Começa a mudar isso. Não dê arma para o teu inimigo, não. Não deixa teu inimigo ficar olhando a tua derrota. O teu inimigo ele tem que ver que o Senhor lhe restaurou a tua família, que o Senhor restaurou o teu casamento, que o Senhor mudou teu cativeiro, que o Senhor te tirou lá de Lodebar e hoje te fez sentar na mesa com príncipes. É isso que o inimigo tem que ver, não é ver tua derrota, não. Mas para que isso aconteça, irmãos, é entregar e ter a paz do Senhor. Porque não adianta achar que as coisas do mundo também vão nos dar paz, porque não vai. Você pode estar aí hoje, né, viajando para os melhores lugares, pode estar pegando um avião agora e ali descer em Paris, mas se você não estiver com o Senhor, aquilo não vai te trazer paz. Você pode estar hoje, amanhã, almoçando no melhor restaurante que tem aí em Dubai, sei lá onde, comendo em pratos de ouro, mas nada vai adiantar se não estiver em Cristo, porque aquilo não vai te trazer paz, ou vai até te trazer aquela paz momentânea. Você olhar, achar aquilo lindo, maravilhoso. Você tirar foto, colocar no Instagram, todo mundo achar maravilhoso. Mas e depois? Irmãos, eu já ouvi de muita gente, eu também passei por isso, quando me afastei do Senhor, que está lá na noite, está na balada, está curtindo, está dançando, está feliz. Mas quando volta para casa, volta vazio, porque volta sem paz. Está achando lá, está maravilhoso, a noite está curtindo. Mas quando acaba e vai chegar no travesseiro, não dorme. Porque não tem a paz de Cristo. Então você pode achar, né, quando está sem Deus, que aquilo ali vai te trazer paz, vai te trazer felicidade. E não traz, traz aquela coisa momentânea, aquele paliativo. Mas a paz eterna só o Senhor pode dar a mim e a você. Irmãos, outra coisa também que é muito importante para a gente ter a paz de Deus, além da oração, é ler e meditar nas Escrituras. Porque às vezes a gente faz um crente religioso, que vem aqui na igreja na segunda, na quinta, no domingo, mas a Bíblia está lá empoeirada. A Bíblia não abre já, há muito tempo. Irmãos, como que a gente vai ouvir Deus falar se a gente não lê a palavra? Como já foi dito aqui, a palavra de Deus falando na terra. Eu vi, interessante que eu vi um vídeo de um pregador falando, que eu achei assim, muito curioso, né? Ele falando assim, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é fazer o quê? Pegar o celular. Aí ele falou assim, falando assim pro outro rapaz, que era um podcast. Você bota o celular para despertar? Aí o outro falava, boto. Aí ele, então, vou te ensinar uma coisa para você ler a Bíblia de manhã. Você pega seu celular,
coloca dentro da Bíblia, fecha a Bíblia e coloca debaixo da cama. Aí o outro rapaz não consegue entender nada. Ele vou te explicar o porquê. Porque de manhã, quando o seu celular despertar, você vai abaixar. Quando você abaixar, você vai ajoelhar. Você ajoelhou, você já vai orar, já vai ler a Bíblia. Falei, meu Deus, é muita glória. Vou adotar. Porque a gente diz que não tem tempo, olha aí. Você já abaixou, já ajoelhou, já orou, já leu a Bíblia. Irmãos, por que assim? Porque a gente arruma tempo para tudo. A gente tem tempo para ficar 2, 3, 4, 5 horas rodando lá no Instagram, vendo um monte de reels. Ó, falando de mim, falando dos irmãos não. Fica lá vendo 3, 4, 5 episódios de uma série. Tô falando de mim, não é dos irmãos. Mas para ler a palavra, 10 segundos dá um sono. Porque é assim, porque quando a gente não lê a palavra, a gente fica fraco. E a própria palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente não conhece a palavra, a gente não conhece a voz de Deus. E como que a gente vai ter paz? Se é a palavra que nos traz paz. Aleluia. Irmãos, e outra coisa também que é muito interessante que diz nessa palavra, cuja mente está em ti. Então devemos estar com a mente cheia do Senhor. Não temos que dar brecha para pensamentos, para as coisas que nos afastam de Deus. Porque às vezes a gente está muito com a mente nas coisas dessa terra. Está preocupado com a conta, está preocupado com gás, está preocupado com água. Irmãos, eu entendo. As coisas não estão fáceis. Hoje você vê aí, você vai comprar um café a preço de ouro. Graças a Deus, não tomo nem café. Mas a gente fica preocupado com essas coisas, mas a gente tem que se preocupar com o Senhor, porque Ele provê. É Ele que faz, irmãos. Não adianta ficar preocupado com as contas, com as coisas, e se esquecer das coisas de Deus. Se preocupando muito com as coisas da terra e esquecendo que o Senhor, Ele pode prover. E às vezes também a gente se esquece do que Deus já fez na minha e na tua vida. Porque é assim, Deus promete uma coisa, Ele cumpre, aí você entra numa outra promessa. Aí você fica no tempo de espera, você já esqueceu o que lá atrás Ele fez. É incrível. Não sei com os irmãos, estou falando de mim. Aí fica, caramba, Deus já fez tanta coisa. É a mesma coisa, você está lá no momento, acabou de se formar. Está procurando emprego e está lá, não acho emprego na minha área. Mas esqueceu que Deus já te ajudou a se formar. A gente esquece, irmãos. É estar em paz em saber que se o Senhor Ele começou a obra, Ele vai terminar no tempo certo. É ter a paz de Cristo e saber. Não, se o Senhor me deu condições para fazer até aqui, Ele vai dar condições de finalizar. Porque às vezes a gente fica tão ansioso, começa a ficar atribulado. Aí começa a murmurar, aí começa a ficar ansioso, aí começa a reclamar, aí começa a se esquecer daquilo que Deus disse, que Deus faz. Irmãos, eu vi também um pregador falando algo que eu achei muito, muito interessante. Que ele disse assim, que eu e você, nós não temos o poder de adiantar a nossa bênção, mas de atrasar a gente tem. Exemplo disso, aquele povo que lá saiu do Egito. O caminho deles aí duraria dias, dura 40 anos. Irmãos, 40 anos rodando em círculo por causa da murmuração. Porque às vezes Deus não abençoa a gente, porque a gente está aqui, reclamando demais e orando pouco. Olhando para a circunstância, mas não olhando para o Senhor. Olhando para a situação e vendo, caramba, Deus não faz, não está me vendo. Irmãos, para de reclamar, para de murmurar. Começa a agradecer daquilo que o Senhor já fez. Se até aqui nós estamos vivos, com saúde, em pé, porque o Senhor nos sustentou. Como tinha falado aqui, muitos desceu a sepultura. E a gente está aqui, passamos por uma pandemia, onde muitos desceram e nós estamos aqui respirando. Aonde naquele momento respirar uma dádiva. Respirar que é algo tão que a gente faz tão naturalmente que a gente nem percebe. Vivemos um momento que quem respirava era algo assim surreal. E para Deus mostrar para o povo dele que aquilo que Ele faz é perfeito. Que até o ar do nosso pulmão é Ele que nos dá. E se Ele for, como falou o pastor Roberto aqui ontem, fechar, já era. Se Ele fechar nosso ar, já era. Cadê? Cadê tudo aquilo que a gente construiu na terra? O importante é que a gente não está construindo nada no céu.
Então devemos construir aquilo que temos lá na versão celestial. Porque estamos muito preocupados com aquilo que podemos produzir aqui. Mas e as coisas de Deus? E as coisas do Senhor como tem ficado? Porque às vezes nossa mente está muito atordoada com tanta coisa, mas esquecendo com as coisas do Senhor. Às vezes tem um irmão do teu lado que está precisando de uma palavra. E você não está levando porque você está levando para o seu problema. Às vezes tem um vizinho teu que está precisando ali ouvir do Senhor, conhecer Jesus. E você não fala porque você está muito preocupado com as suas coisas. Irmãos, e assim, porque às vezes nós somos egoístas demais. Às vezes nós só olhamos para a nossa vida e esquecendo que o Senhor, Ele faz. E às vezes a gente está lá, alguém está aparecendo do nosso lado. E a gente está ali, pensando só nos nossos problemas. Tem gente que está precisando ouvir do Senhor que Jesus salva, cura e liberta e leva para o céu. Tem gente que está perecendo. E às vezes a culpa é nossa. Porque o Senhor coloca nas nossas mãos e a gente vai lá, e não está fazendo nada. Às vezes até o Senhor, nos incomoda para que aquela pessoa a gente fala, Jesus, vou não. Ou então finge que não está ouvindo. Mas aí na hora de pedir algo para o Senhor, eu e você sabemos. Mas na hora que o Senhor pede algo, não vou não. Senhor, tu sabe o que eu estou passando. Senhor, que eu sou tímido. Senhor, é isso. Senhor, aquilo. Porque desculpa, eu e você sabemos dar. Mas pedir e reclamar, sabemos também. Então, porque o Senhor, Ele é justo, irmãos. Ele nos chamou para pregar o Evangelho. Não é só para pedir coisa, não. Não sei nem porque eu estou falando isso, o Senhor está me dando falar. Irmãos, a coisa é muito séria. Tem gente que está padecendo, está precisando ouvir a palavra e a gente não está levando. Tem gente que está no leito de hospital e às vezes você está ali, e poder estar dando uma palavra para aquela pessoa. Mas está ocupado demais com seus problemas. Irmãos, é fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. É ter a paz dele, mas também fazer aquilo que ele tem convocado a mim e a você. E aceitar que Deus, Ele tem o melhor. Então, não há nada que seja impossível para Ele. Ter a paz dele é saber que Ele tem algo melhor. Às vezes a gente perde algo aqui e a gente começa a entrar em desespero, mas a gente esquece que se o Senhor lhe permitiu, é porque Ele pode fazer infinitamente mais. Eu acho interessante quando a gente olha na Bíblia e vê lá Abraão e Ló, e vê que cada um foi para um lado, mas quando a gente vê no final daquele capítulo, vê que Deus diz assim, e Deus só falou com Abraão depois que separou de Ló. Irmãos, interessante é isso, porque às vezes a gente acha que a gente está perdendo algo, ou alguém da nossa vida está saindo, mas é propósito para que Deus venha falar com a gente. Porque às vezes a gente está ocupado demais com aquela coisa, com aquela pessoa. E aí às vezes o Senhor tira, porque Ele quer um particular comigo e contigo. Porque se a gente não tem tempo, o Senhor Ele arruma. Se a gente não tem ali, aquele cuidado com as coisas de Deus, e o Senhor Ele vai lá, Ele te chama no particular. E às vezes você não está entendendo. Senhor, por que Deus me tirou daquele lugar? Por que Deus me tirou de perto daquela pessoa? Senhor, eu não estou entendendo. Mas o Senhor está dizendo, minha filha, porque agora eu quero você sozinha. Porque agora eu vou falar contigo no particular. Porque agora você vai sentar e vai nem ouvir. Você não estava ocupado demais com aquilo? Agora você vai ter tempo. Porque às vezes, Senhor, eu não entendi. Por que do nada eu estava bem no meu emprego e perdi? Se ele estava ocupado demais com o trabalho? Você falou que trabalhava demais de tempo para orar? Agora você vai ter tempo. Senhor, por que eu estou no leito? Porque agora você vai ter tempo. A gente às vezes não entende. Mas o Senhor, quando Ele chama no particular, irmãos, Ele dá o jeito. Mas sabe por que às vezes isso é necessário? Porque quando as coisas estão boas, eu e você esquecemos daquilo que o Senhor já fez. Esquecemos que o Senhor faz. Esquecemos das coisas de Deus. E às vezes é necessário. Às vezes a gente não entende por que está passando por isso e por aquilo. Mas é necessário para o meu e teu crescimento. Faz parte da nossa chamada. Irmãos, tem gente aí que tem uma vida assim, para trás, totalmente com um testemunho forte. Mas você olha para a vida dessa pessoa hoje e você vê que foi necessário para o crescimento dela. E às vezes a gente não entende, está murmurando, está reclamando, sem entender o que Deus tem lá na frente.
Esquecemos que Ele é a nossa paz. Eu vi um testemunho de uma jovem esses dias, nas redes sociais, falando que quando ela era adolescente, ela só tinha uma peça de roupa. E ela ia para a igreja e todo mundo virava a cara para ela, porque ela tinha aquela peça de roupa. E ela falando, mesmo assim ela não desistiu de Deus. Ainda que muitos lá olhavam para ela, torciam o nariz, debochavam dela porque ela não tinha aquela peça de roupa, ela falou assim, eu podia ter desistido, mas eu não desisti do Senhor. Aí interessante que ela falou assim, antes eu só tinha uma roupa, hoje eu tenho uma loja de roupas. E é assim que o Senhor faz. Às vezes a gente está até menosprezando, né? Às vezes a gente coloca no lugar daquela pessoa que está sendo menosprezada. Mas às vezes nós somos aquele que menospreza. Às vezes é a gente que olha torto para uma pessoa e sem entender o que Deus tem na vida dela. Às vezes a gente está julgando sem saber quem é aquela pessoa diante do Senhor. Porque a gente não sabe, irmãos. Às vezes a gente está falando assim, mas fala assim, mas fala assado, mas se veste assim. Mas quando o Senhor usa, quando abre a boca, o céu desce, o céu se rasga. E às vezes a gente está aqui com tanta soberba, com tanta vaidade, se achando melhor. E o Senhor lhe abate. Porque é assim que o Senhor faz, irmãos. E o Senhor está falando, falar isso para a igreja, eu não sei o porquê, mas o Senhor está levando nesse pensamento. Que às vezes a gente está ali muito preso nos estigmas e olhando aquela pessoa pela aparência, mas sem saber quem é ela perante a Deus. Irmãos, não olha pela aparência não. Não olha por estar com roupinha assim, que não está com roupa de marca, que não está bem vestido. Não olha para isso não, irmãos. Olha para a vida daquela pessoa diante do Senhor. Porque às vezes ela está até mal vestida, mas está com a vida no altar e eu e você. Estamos bonitinhos, chorosinhos, com roupa nova, sandália nova, mas com a vida toda errada. Irmãos, e não adianta estar bonito fisicamente se espiritualmente está destruído. Se espiritualmente está sem paz, se espiritualmente já está quebrado, se já está morto. Não adianta estar bonito por fora e podre por dentro. Então o Senhor está falando nessa noite. É dia de mudança. O Senhor Ele quer mudar quadro, mas o Senhor também quer conserto. O Senhor Ele quer falar diferente hoje com a igreja. Eu não sei por que o Senhor está falando essas coisas, mas o Senhor Ele está mandando dizer que é dia de conserto. E tem gente aqui que já não tem mais paz, que já está tão embaraçado com as coisas, está aqui dentro, está vindo nos cultos, mas está embaraçado com coisa lá de fora. Deus está falando, irmãos. Esses dias o Senhor falava comigo aqui na igreja, que tem irmãos que estão aqui dentro, mas está preso com o jogo de tigrinho, com o elefantinho, com a arca de Noé inteira. Irmãos, isso daí leva para a ruína. Isso não é certo, isso é errado, o Senhor não se agrada disso. Então não é, irmãos, não adianta estar aqui nos cultos bonitinho, religioso, mas está embaraçado. Aí depois está falando que não está sem paz, que não está dormindo, que está à base de remédio. Irmãos, o Senhor é nosso remédio. Mas conserta a tua vida também. Coloca a tua vida no altar. Começa a desfazer daquilo que o Senhor não está se agradando. Pega teu celular e começa a limpar aquilo que o Senhor não está se agradando. É aplicativo, é foto, é contato. Começa a tirar. Irmãos, o Senhor está falando. Começa a limpar a tua vida. Coloca no altar, porque Ele está voltando. Oh, aleluia. É para tirar, é para limpar. Você vai começar a ter paz, porque você não tem, porque ainda tem coisa lá, ó. Tem carrapichozinho que o Senhor tem que tirar. Tem sujeirinha nas tuas vestes. Às vezes é uma coisa tão pequenininha que tu nem está percebendo mais. Mas o Senhor está falando e está fingindo que não está ouvindo. Irmãos, começa a se desfazer disso. Porque tu não sabe, pode ser a tua senha ou pode ser a minha. Tem que ter mudança, tem que ter renúncia. Para ter a paz de Cristo completa, é viver com a vida no altar. É viver ali confiando no Senhor, mas também obedecendo a Ele, irmãos. E é isso que eu tenho para falar para a igreja hoje, uma palavra breve. Mas eu creio aqui que eu passei a mensagem que o Senhor tinha para falar, irmãos. Então, só até aqui o Senhor falou. Essa palavra para a igreja, oportunidade em nome de Jesus.